Olá, muito boa tarde. A Diocese de Viana do Castelo lançou um itinerário de preparação para o Natal relacionado com o momento histórico que a região vive. Uma proposta que vamos conhecer daqui a pouco com o Padre Vasco Gonçalves e o Padre Vítor Rocha, hoje convidados do programa Eclésia. Primeiro mostramos-lhe outros temas da atualidade. A Universidade Católica Portuguesa promoveu o Colóquio Internacional Desporto, Ética e Transcendência. O Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa organizou um colóquio internacional sobre desporto, ética e transcendência. O encontro, que contou com a reflexão e partilha de desportistas e investigadores ao longo de 2 dias, começou em Lisboa e terminou em Braga. O desporto é uma experiência humana fundamental que tem na transcendência pontos de contacto com a própria experiência religiosa. Quando falamos da atividade desportiva, em particular aquela atividade desportiva no cotidiano das pessoas, o desporto de lazer, de alguma maneira ela preenche um espaço, um tempo na vida das pessoas que de alguma forma, em muitos casos, também era preenchido por práticas votivas, práticas devocionais, práticas religiosas. Porventura, há umas décadas atrás, parte dessas pessoas estaria a mover-se não em função do desporto, mas em função da igreja, enfim, do espaço celebrativo. O desporto, do ponto de vista simbólico, diz respeito a uma atividade humana marcada pela superação e onde o treino, de alguma forma, é uma maneira de ascese. Nós podemos ver a atividade desportiva, tanto a atividade desportiva no cotidiano das pessoas, quanto a atividade mais especializada do alto rendimento desportivo, são de alguma forma um laboratório dos valores fundamentais que estão em causa nas nossas sociedades. O deporte, aunque no es la acción más prioritaria, pero es una de las acciones que intensifica este sentirse vivir. Las acciones mayúsculas, digámoslo así, que intensifican el vivir son el pensar y el amar. A violência não é um fenómeno meramente desportivo, mas humano, que está presente em muitas atividades. O desporto deve ser um lugar de reconstrução dos laços sociais a partir de uma ordem de valores nova. A ética está agora em causa porque tem-se passado com o desporto nacional, propriamente até mais no futebol, não é? Valores que não são do desporto, não é? O futebol tomou uma proporção muito grande em que efetivamente choca com o dia-a-dia das pessoas, choca, sei lá, com a sociedade em si, não é? Ver o desporto como um lugar onde se pode aprender a viver com os outros a partir de uma ordem de valores que ultrapasse essa violência, parece-me de facto muito importante. Penso que isto já bateu no fundo, não é? Temos que puxar o desporto para cima, não é? As federações estão a fazer isso, o IPDJ está a fazer isso e temos de transmitir aos jovens que praticam desporto esses novos valores, não é? No painel Habitar o Mundo, meio desporto e pedagogia, os participantes foram alertados para o dataísmo criado na passagem do século XX para o século XXI, onde tudo se partilha e é resumido a dados. Os corpos também se alteraram e a performance atlética transformou-se em algoritmos. O homem sempre procurou se ultrapassar a si próprio e nessa ultrapassagem de si próprio tende a transcender-se, e o herói desportivo saltar como o Nelson Évora é uma coisa de Deus, não é propriamente um comum mortal que salta de além até além, são 17 metros e tal, ultrapassa, quer dizer, não vamos pensar nisso assim. Por outro lado, ainda, nós estamos a viver, como eu disse há bocado, um período que passamos do humanismo para o ateísmo. O que é que isto significa? Significa que neste momento o corpo e toda a performance atlética se transformou em algoritmos, em dados, meros dados. E a nossa vida por inteiro também. E somos nós que os oferecemos à borla às grandes empresas. Desporto, Ética e Transcendência, o Colóquio Internacional da Universidade Católica Portuguesa,
foi organizado em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, Plano Nacional de Ética no Desporto e o Instituto Lusolírio para o Desenvolvimento Humano, Universidade dos Valores. O Santuário de Fátima inaugurou a exposição temporária Capela Mundi pelo centenário da construção da Capelinha das Aparições. O Santuário de Fátima inaugurou uma exposição temporária que assinala os 100 anos da construção da Capelinha das Aparições, um centenário que vai ser comemorado em 2019. O templo foi construído em 1919, 2 anos depois das aparições de Nossa Senhora. Capela Mundi remete para a dimensão universal que Fátima tem a partir da sua capelinha. Em 2017, este espaço recebeu cerca de 3.700.000 peregrinos. Ao longo da sua história, contou episódios de festa, mas também episódios controversos e complexos, e alguns desconhecidos dos fiéis, turistas e peregrinos. Em 1922 foi dinamitada, claramente uma ação de dolo, precisamente para destruir aquilo que era o símbolo mais forte do Santuário de Fátima e para que deixasse de haver essa comunidade orante que à volta da Capelinha das Aparições se estava a constituir. Essa é obviamente uma das temáticas que aqui aparece explorada. Talvez esteja mais afastada do comum dos peregrinos, mas a investigação histórica tem este episódio como um dos episódios mais significativos da história de Fátima. A primeira missa na Capelinha das Aparições foi celebrada a 13 de outubro de 1921. Um pequeno templo de origem popular que foi aceite pela hierarquia. Foi a partir da força laical que Fátima sobreviveu e se impôs. Queria de facto corresponder a um pedido que entendia ser do céu. E é por ser a constituição desse pedido que leva a que ganhe essa força de tal maneira emblemática que a fez resistir a qualquer traçado erudito. Não é trabalhada em gabinete de arquitetura, mas tem uma força gravitacional e simbólica que ao longo de um século, este século de Fátima que continua a ser vivido, transporta dos mais diversos pontos do globo pessoas para a sua intimidade. Capela Mundi permite aos visitantes irem ao encontro da Capelinha das Aparições numa réplica construída à escala real. Algumas peças nunca tinham sido expostas e estavam guardadas há várias décadas. Desde logo ligados à Capelinha das Aparições, objetos que estiveram dentro do seu perímetro e que já há várias décadas não podem ser vistos, porque foram retirados e também porque o espaço da Capelinha deixou de ser acessível ao comum dos peregrinos. A exposição tem peças de arte antigas e contemporâneas em pintura, escultura, ourivesaria e tapeçaria. Ao longo de 9 núcleos podem ser conhecidos diversos objetos ligados a 100 anos de história e devoção. Algumas têm importância antropológica e outras têm uma valia artística e material. O santuário recorreu também a outros museus, comunidades paroquiais e confrarias para construir a sua narrativa. Por exemplo, de uma coluna torça que tem, de facto, é uma construção popular, de marcenaria, carpintaria popular, ou estamos a falar já de uma lanterna feita numa ourivesaria, já segundo os cânones da ourivesaria da época, que é uma peça que, do ponto de vista material e artístico, tem já um relevo muito grande. Estas exposições não podem ser feitas apenas com o espólio do Museu do Santuário, até porque uma das intenções destas exposições é de facto confrontar diversas linguagens ligadas à chamada arte antiga com a arte contemporânea. Algumas dessas peças são também peças âncora, nomeadamente as promessas de José Malhoa, um Agnus Dei de José Fadóbidos ou, inclusivamente, o quadro de Vieira da Silva, que virá a integrar esta exposição e que são peças de grande relevo na história da arte em Portugal.
Uma exposição assente numa investigação demorada, várias equipas no Santuário de Fátima a estudar o seu espólio, uma tarefa que permitiu desmentir algumas informações sobre a capelinha. Um mito de que a imagem de Nossa Senhora estava na Capelinha das Aparições na madrugada da dinamitação, e nós hoje estamos convencidos que de facto a imagem não, e portanto não sofreu danos, mas de facto a imagem não sofre danos, porque nessa época ela era retirada precisamente pela Maria Carreira, a Maria da Capelinha, a zeladora da Capelinha, para a sua casa, porque, sendo um local ermo, era lá que era guardada a imagem e era trazida só nos dias solenes para a Cova da Iria. Depois da dinamitação, a Capelinha das Aparições, na Cova da Iria, foi restaurada e reinaugurada a 13 de janeiro de 1923. O ano do centenário vai ser aproveitado para o santuário realizar intervenções de conservação e restauro. Capela Mundi pode ser visitada todos os dias no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade até 15 de outubro do próximo ano. A exposição temporária foi inaugurada na sessão de apresentação do tema Dar Graças por Peregrinar em Igreja, um tema que o Santuário de Fátima vai viver durante o novo ano pastoral 2018-2019. Siga estas e outras notícias que atualizamos no portal da agência Eclésia. Evangeliza é o desafio do roteiro do Natal e do Advento e do Natal na Diocese de Viana do Castelo. Uma proposta que agora vai ser apresentada neste programa pelos padres Vasco Gonçalves e Vítor Rocha, que estão hoje connosco e que agradeço antes de mais. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Queremos apresentar esta proposta que fazem na Diocese de Viana do Castelo e, Padre Vasco, que contexto tem ela? A comemoração dos 40 anos da Diocese é o ambiente para este roteiro? Boa tarde, Paulo. Este roteiro do Advento e do Natal enquadra-se numa iniciativa que já vimos a tomar a esta parte desde 2015. E todos os anos temos feito o roteiro do Advento e Natal e da Quaresma e da Páscoa, que é uma iniciativa da Educação Cristã da Diocese. Quando digo Educação Cristã, estou a falar da Pastoral Juvenil, da Catequese, Educação Moral Religiosa Católica, também com a colaboração pontual nas celebrações do Secretariado da Liturgia, e vamos, em conjunto, elaborarmos este roteiro. Os 2 últimos anos, o ano passado e este ano, o Padre Vítor foi o que coordenou, mas é uma equipa de pessoas que se empenham e procuramos ter propostas concretas, quer para a comunidade, quer para a família, quer também para a escola, com a Educação Moral Religiosa Católica. Ele é para ser concretizado nesses vários ambientes, não é? Portanto, há aqui genéricos três objetivos, depois há outros mais específicos que o Padre Vítor pode referir, que é promover o encontro com Jesus. Portanto, nos vários âmbitos da vida da Igreja Diocesana, tentarmos promover esse encontro com Jesus. E depois é a Palavra de Deus, o encontro com a Palavra de Deus, de cada domingo, do tempo forte, do Advento, e esse encontro com a Palavra de Deus levar a um compromisso concreto de vida, com ações concretas. O último aspecto que eu acho que é importante é nós estarmos aqui com este roteiro de Advento. Ele funciona como um instrumento de sinodalidade da Igreja, porque acho que este é um caminho que cada vez mais, seja a nível diocesano, também a nível nacional, mas isso já é um horizonte maior, mas a nível diocesano é importante caminharmos em conjunto, fazermos um caminho em conjunto, e este é o objetivo. Portanto, Evangeliza enquadra-se num projeto pastoral que nós estamos a viver na Diocese, de 3 anos. O ano passado foi o primeiro ano. O tema do ano era Somos Igreja que Agradece. Celebramos 40 anos da Igreja Diocesana, agradecemos pela Igreja que fomos. Portanto, foi a Porta da Gratidão, o título do roteiro.
Este ano somos a Igreja que evangeliza. O Sr. Dom Anacleto escreveu a carta pastoral desafiando à evangelização. Curiosamente, vem ao encontro do desafio da Conferência Episcopal Portuguesa, da Igreja do Ano Missionário. Portanto, e no próximo ano temos a Igreja que acolhe, onde nós depois vamos procurar viver um pouco a imagem de Nossa Senhora, que é a padroeira, a Igreja que sabe acolher aquele que é diferente de nós, todos que vêm ao nosso encontro. Este ano, evangeliza. Nós seguimos o texto que nos inspira, o texto de São Mateus, que diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E é através das nossas obras que nós fazemos com que as pessoas se sintam tocadas por este próprio Jesus Cristo. A luz é a imagem central e o símbolo central é uma candeia. Que temos candeia, aqui sobre a mesa, não é? Esta construção que é possível ir fazendo ao longo do Advento. Portanto, tudo anda à volta deste símbolo central, que o Padre Vítor agora vai aproveitar. Até porque estas caminhadas têm normalmente algo de plástico, não é? Sim, que facilita a comunicação. E qual é a proposta que fazem, então? Ora, neste sentido de focarmos um pouco a ideia nesta expressão, somos sal da terra e luz do mundo, utilizamos precisamente a imagem da luz, uma vela, que, embora surja, por exemplo, dentro desta candeia, deste pequeno objeto, apagada durante todo o tempo de Advento, será acesa, e nós pedimos, dentro desta proposta, que seja, como, por exemplo, a caminhada dos escoteiros, a luz de Belém, será acesa na noite de Natal ou próximo disso, no sentido de despertar para a consciência de que nós somos luz e que a luz não somos nós próprios dentro de um contexto interior, mas a partir de Jesus Cristo. É sempre qualquer coisa que recebemos e que transmitimos para os outros, no sentido desta expressão bíblica que o Padre Vasco citava. Em cada semana, qual é a proposta que vão fazendo a quem enfim, faz este caminho Fazemos de preparação? Um itinerário que nos conduz desde o contacto com a realidade que somos, de evangelizadores, todos nós, como batizados. Focamos ainda em 3 vertentes importantes: a formação, a caridade e a celebração. 3 aspectos que são focados pela Conferência Episcopal, no documento que publica sobre a catequese, que é focada também na Carta Pastoral de Dom Anacleto, como passos importantes para o amadurecimento individual, mas também como itinerários para evangelizar. E acabam por ser estes 3 passos que são pautados ao longo de toda a caminhada que propomos para os vários públicos. E em cada uma há pouco o Padre Vasco referia que, tanto no ambiente escolar, como familiar, como na comunidade, há propostas concretas de realização? Precisamente. No contexto paroquial, no contexto de igreja onde a comunidade celebra, estará certamente presente esta ou outra candeia que faça alusão a essa dinâmica comum a nível diocesano. Depois também existirá um conjunto de propostas em cada semana concretas para a comunidade refletir ou agir em alguma situação concreta, e ainda para um contexto familiar, para os jovens, catequese, para a moral. Na escola, exatamente. Portanto, o objetivo é a candeia Cristo é luz para cada um de nós, e nós devemos ser luz com gestos concretos no meio do mundo, da sociedade. Há essa preocupação, de facto, seja em família, seja no ambiente da catequese ou nas aulas de educação moral religiosa católica, tudo isto se vai construindo. Precisamente. As possibilidades são várias. Nós fazemos apenas uma proposta e as pessoas poderão ou construir a candeia aos poucos, se for o caso, ou colocar as expressões em volta da candeia, no sentido também de criar esta lógica progressiva, que é também o tempo de Advento. Isto pode ser muito variado. Nós ainda propomos, num outro passo, que se utilizem as velas da Caritas, 10 milhões de estrelas, que se coloque de algum modo na interação com esta caminhada, com esta proposta, pois facilita também a dimensão caritativa, perceber as necessidades dos outros. Tudo isso acaba por estar englobado e ativo aqui no meio. Há este envolvimento também da Caritas dos escoteiros. Diferentes iniciativas deste Natal e Advento. Mas, claro, como diz o Padre Vítor, cada paróquia terá também a sua criatividade a partir desta proposta concreta. Mas há esta preocupação de não só os grupos de catequese também construírem,
a sua candeia como grupo, construirmos a nível da paróquia, passo a passo, cada domingo, e depois em casa as famílias fazerem a sua própria candeia, decorarem, por exemplo, na paróquia de Monserrate, cada grupo de catequese vai fazer a sua candeia, com a dimensão que achar, decora à sua maneira, e em família também vão fazer, e depois no quarto domingo de Advento, os grupos de catequese trazem a candeia, colocam no presépio, e na Epifania as famílias trazem, que não é só as crianças, mas também os pais que se devem envolver neste espírito, e trazem para colocar no presépio, ou seja, todos estamos a contribuir para este encontro com Cristo, luz do mundo. Acrescentando a muitos ornamentos e a muitas luzes também estes elementos visíveis, né, da preparação para o Natal. Só esse elemento mais que eu gostava que pronto, é um itinerário que percorre as semanas do Advento e Natal. Até o tempo de Natal, não é? Sim, e as celebrações, como a Imaculada, também está inserida. São propostas que qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma presença ativa numa comunidade paroquial, pode descarregar na internet e encontra os textos e as meditações e as propostas que podem muito bem ser vividas num contexto mais pessoal ou familiar. E tudo isto acaba por se enquadrar e permitir que qualquer pessoa, seja em que circunstância da vida se encontre, por algum motivo pode estar desperta para se deixar levar pela caminhada proposta, e isso tem o seu efeito. Fica essa proposta para a preparação deste Natal. Muito obrigado, por terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta proposta na Diocese de Viana do Castelo para o Advento e o Natal. Mais logo, o programa Eclésia tem também uma edição rádio na Antena 1, quando forem 22h45, onde lhe mostramos histórias de quem faz acontecer Natal ao longo de todos os dias do ano. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.